Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim e Malco Camargos. E a gente começa falando sobre revista íntima. Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em Minas Gerais não serão mais submetidos à revista íntima, muitos chamam de revista vexatória, né? Nas unidades do Estado, que vão adotar agora, Eduardo Costa, um scanner corporal. É a tecnologia ajudando nesse processo aí. Bom dia. Bom dia para todo mundo. O que me espanta é que no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2023 ainda tenhamos a visita manual e visual. Imagina uma mocinha de 16 anos despida na frente de alguém que está conferindo as suas entranhas. Alguém vai dizer assim, mas quem mandou a menina arrumar confusão? Hoje é a menina dos outros, mas pode ser a sua filha. Eu já vi, felizmente, muito tempo atrás, uma mãe de preso sendo revistada na Nelson Hungria. Ô Júnior, a expressão é horrorosa para falar no rádio, principalmente essa hora da manhã. Mas pensa no frango assado. É daquele jeito que a senhora ficava em cima da maca. E como não havia alternativa, eu não podia questionar a autoridade penitenciária, dado que a gente todo dia vê os casos que levam para dentro, levam de tudo dentro dos órgãos genitais ou de necessidades fisiológicas para dentro da cadeia. Agora, se a minha memória não está me traindo, o scanner da Nelson Hungria, em Nova Contagem, chegou em 2010 ou 11. Nós estamos em 2023. Então, passou da hora. E foi bacana ouvir o defensor público deixar claro, não se trata nem de privilégio e nem de facilitar a ação de quem quer cometer um crime ou diminuir a segurança. Gente, tecnologia existe para isso. E não é de hoje, meu cara. Ô Malco Camargos, ouvindo esse relato do Eduardo, que é forte, né, dessa imagem de uma senhora sendo revistada, me parece que demorou então para chegar esse tipo de processo mais tecnológico, ainda mais que já existia tecnologia desde 2000 e... Na Nelson Hungria, 2011. Deve existir há 30 anos. Mas eu falo chegar assim, aqui fala aqui no estádio, chegou em 2011. Tem, então no mínimo 12 anos. 12 anos aí de atraso, pelo menos. Bom dia para você. Bom dia. Os presídios analógicos em quase tudo, os digitais só no sinal de celular, e esse ninguém consegue controlar dentro dos presídios, impressiona muito. Agora, não há dúvidas que para que haja ressocialização, para que haja alguma experiência da recuperação, daquele que o Eduardo sempre separa entre o bandido e o criminoso, aquele que de fato cometeu, é um bandido e precisa ser recuperado pelo sistema, tem que ter algum grau de dignidade e respeito por ele dentro da casa e pelos seus pares. Não é porque alguém cometeu um crime que tem que ser penalizado o resto da vida. A pena tem uma duração, é falha, tem que ser aplicada na íntegra, o que não é, mas de fato temos que gerar a condição de recuperação do preso. E parte disso é do respeito a ele e aos seus pares que vão lá visitá-lo. Rita Mundim, te dando bom dia e querendo saber como é que você analisa isso tudo, que eu estou meio impactado até agora com a fala do Eduardo aqui sobre a revista, enfim, com essa chegada da tecnologia para tentar trazer um pouco mais de respeito nesse momento ali tão complexo. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu sou uma pessoa extremamente favorável, né, ao uso da tecnologia. E aquilo que eu mais falo aqui é que a tecnologia, por parte do Estado, em todos os seus níveis, ela é sempre usada para punir o cidadão, fiscalizar o cidadão, mas na hora de ser usada para dar dignidade ao cidadão e conforto ao cidadão, isso não acontece. É como se isso fosse um gasto inútil, e não é por aí, não é aí que a banda toca. Então eu acho que concordo plenamente com a fala do Eduardo e também do Malco. Eu acho que as pessoas, nós estamos falando de seres humanos, que têm que ser tratados com dignidade. E quando uma pessoa é conduzida à prisão, você não sabe ainda, você não tem essa certeza absoluta, na maioria dos casos, se ela é culpada ou não. Ela é conduzida, depois ela é julgada, uma série de coisas. Tem a prisão provisória. Então, por que não? Quer dizer, demorou demais para fazer o uso da tecnologia para trazer mais dignidade para o cidadão, mesmo numa situação dessa. Eu acho que a dignidade e o respeito ao ser humano, ele deve ser preservado em todas as situações. Ricardo Kertzmann, o Ricardo Galvão, seu xará aqui no YouTube, nos comentários do YouTube, disse assim, e com todo esse constrangimento, tudo acaba chegando dentro dos presídios. Se lá na Nelson Hungria existia, né, ainda chega muita coisa por lá. Chega sim,
mas a gente precisa pensar que há uma certa dignidade que a gente precisa atender nesses momentos tão difíceis, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. O Eduardo falou de 2011, né, desse aparelho. O último dado, né, o dado mais atualizado que eu encontrei foi de 2018. E dizia que 78% das revistas íntimas ainda eram feitas de forma manual. Gente, se a tecnologia existe, esse tipo de tecnologia aumenta sobremaneira a eficácia dessa revista. E de uma forma digna, né? A gente não pode culpar unicamente o sistema carcerário, os agentes penitenciários, porque, infelizmente, essas pessoas que são revistadas de forma indigna, elas acabam servindo de mulas, né? Trazendo para dentro dos presídios telefone celular, drogas, armas e tudo que é proibido. Então a gente tem que olhar os dois lados. Mas é óbvio que precisa trazer dignidade e eficácia para esse sistema. O Eduardo falou também sobre essa idosa, né, a gente tem que lembrar que isso acontece muito com bebês também. Tem que tirar a fraldinha das crianças, tem que mexer nas partes íntimas de bebês. Então, realmente é uma coisa muito cruel. Se tem esse equipamento, por favor, gente, utiliza, porque além de novo, eu repito, de aumentar a eficácia, traz dignidade para os visitantes. Além do Ricardo Galvão, que falava sobre essa questão de estar entrando coisa ainda nas penitenciárias, a Mariana Montavone também estava falando aqui sobre esse assunto. Mas, turma, deixa eu virar a página dessa história. Vamos falar um pouquinho de serviços essenciais, né? Olha aqui, diante das ocorrências da falta d'água no interior do estado, isso foi muito falado em Divinópolis, aqui na região centro-oeste do estado, né? E também acontece muito na região metropolitana de Belo Horizonte. A Agência Reguladora de Água afirma que já aplicou, Rita Mundim, mais de 6 milhões de reais em multas só no ano passado na Copasa por causa dessas interrupções. É uma lástima, né? E aí a gente tem que exigir uma melhoria na qualidade do serviço prestado. Por quê? Nunca choveu tanto. Então os reservatórios estão cheios, o problema realmente é da operadora do sistema. Então, realmente ela tem que ser multada, fiscalizada e de forma transparente colocar os seus projetos de investimento, como que ela vai sanar essa situação, porque o que a gente está vendo pipocar a cada dia são reclamações inusitadas até em relação à Copasa. É água jorrando sem que eles consigam parar de fazer com que a água jorre, é falta de água para todo lado num período de abundância de chuvas. Então, o problema está na Copasa e esse problema tem que ser resolvido e a empresa tem que vir de forma transparente, colocar os dados na mesa e as regiões com maior risco, ela tem que avisar os seus consumidores e não ficar colocando panos quentes depois que as queixas, as denúncias são feitas. É preciso ter transparência na hora de admitir as deficiências da própria empresa. Eu acho que é uma forma muito mais corajosa e justa de enfrentar problemas de operação, de sucateamento até das operações. Eu acho que isso tem que vir a público antes que as coisas aconteçam. Eduardo Costa, não é de hoje que a Copasa é campeã de reclamação no Plantão da Cidade, que é o programa do nosso Eustáquio Ramos. De vez em quando eu apresento lá, eu fico impressionado com o tanto de reclamação que chega. Eu fiquei impressionado há uns 20 dias, mais ou menos, o tanto de reclamação que chegou sobre a leitura das contas de água. Ontem mesmo o ouvinte ligou na redação reclamando disso. Mas o que me incomoda mais disso tudo, e a Rita falou dos reservatórios, eu até entrei no site da Copasa porque tem essa informação lá. Sistema Paraopeba, 1º de março, dado de ontem, tá? 99,4% da capacidade. Sistema Rio Manso, 100% da capacidade. Serra Azul, 100% da capacidade. Vargem das Flores, 95,8% da capacidade. Se tem água no reservatório, mas a água não chega na torneira da pessoa que paga a conta todo dia, me parece, Eduardo Costa, e a palavra não pode ser outra, uma incompetência tremenda de uma empresa que lucra milhões de reais e não consegue fazer o básico. Tem algumas coisas que passam pela minha cabeça, Júnior. Eu fico imaginando, porque que eu nunca ouvi falar que um só governante fizesse. Por exemplo, eu acho que um presidente da República, Júnior, ele tinha que separar um dia no mês, para viver a agricultura. No outro mês, viver mobilidade. Essas coisas. Acho que um prefeito, Júnior, ele tinha que, no primeiro mês de governo, ele tinha que pegar o secretário dele e os principais assessores desse secretário de cada área e fazer um exercício.
Por exemplo, governador, ele tem que pegar um cara que é da área de infraestrutura e falar assim, vamos passar um dia num bairro que historicamente falta água, Esmeraldas, para ver como é que é a vida da pessoa. E hoje, Júnior, esse sentimento que eu tenho ficou muito reforçado, Júnior, ao ouvir a entrevista da vice-prefeita, foi uma matéria muito boa do Alain, a vice-prefeita de Divinópolis, porque ela não falava como política, ela falava com alguém que está ficando sem água. Ela falou, o que está acontecendo no meu bairro? E ela estava indignada um tanto, e sabe qual foi a síntese da fala dela? O que você acabou de falar. Ela falou, cada dia uma desculpa. Um dia porque faltou energia elétrica, a água não chega. Então é o seguinte, quando quem pode resolver sente na pele, a postura é outra. E que me desculpem, servidores, dirigentes da Arsai, eu não tenho razões concretas, para criticar a Arsai, para duvidar da Arsai. O sentimento que eu tenho da Arsai é o mesmo que eu tenho em relação a todas as agências estaduais e federais, exceto a Anvisa. A Anvisa eu acho que cumpre bem seu papel. As outras todas, eu acho que deixa a desejar. Ô, Mal Camargos, me dá uma certa agonia. A gente está falando de Divinópolis, a gente já falou muito aqui da região metropolitana também, de uma empresa do tamanho da Copasa. Me parece que se ela se propõe a fazer, entregar água de qualidade na casa do mineiro, recolher esse esgoto e tratar, se ela não consegue trazer essa finalidade, cumprir essa finalidade, algo está muito errado. E eu não vejo governador, eu não vejo presidente da Copasa, eu não vejo deputado, eu não vejo os políticos que precisam correr atrás disso, reclamando disso, está tudo muito certo. Talvez porque eles moram em regiões muito chiques aqui em Belo Horizonte que não sofram com isso como a periferia sofre. Júnior, se comparar o valor que um cidadão gasta com a Copasa e com a CEMIG, não são valores muito distintos. E o índice de reclamação em relação à água é muito maior do que da energia. E o óleo de energia também é alto em Minas, principalmente com a falta de abastecimento em algumas áreas do estado. A Copasa tem uma distribuição por todo o estado, tem brigas com diversos prefeitos que não querem mais, ainda por trás uma busca constante pela privatização do serviço, como se essa fosse a grande saída. Para a má gestão, a solução seria a privatização. Não tem um caminho mais simples? Não bastaria aumentar a eficiência da gestão, aumentar a eficiência da entrega, diminuir a margem de lucro da empresa, investindo mais na sua atividade fim, que é o atendimento e fornecimento de água e esgoto para o cidadão de Minas, para que a empresa possa funcionar melhor e servir aos mineiros? Fica a pergunta ao governador e ao presidente da instituição. Ô Ricardo Kertzmann, vamos lá. Qual é a sua leitura desse assunto todo? Tem uma coisa que me incomoda, eu sei que você pode ir para o caminho que você preferir aí, mas a Arsai, que o Eduardo Costa lembrou, que é a agência reguladora, né, que fiscaliza a Copasa, disse que aplicou mais de 6 milhões de reais. Eu até tentei trazer essa informação agora, mas eu não consegui fazer essa a apuração de forma assertiva, que aplicar multa não é o mesmo que receber. Porque aplica e depois o dinheiro não entra na conta. Não adianta muita coisa, né? Ô Júnior, mesmo que receba, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na hora que você abre o seu chuveiro lá, você quer que caia água na sua cabeça ou você quer que caia dinheiro no cofre da Copasa? Água. Na hora de lavar roupas, na hora de beber água, o usuário, o consumidor, ele quer água, ele está pouco se lixando se a Copasa vai colocar 6 milhões de reais a mais ou menos nos seus cofres. Até porque, dando uma rápida consultada aqui no site da Copasa, Júnior, a Copasa distribuiu em dividendos ano passado cerca de 145 milhões de reais. 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, se me falha a memória, 2019, 2020, chegou a distribuir quase 1 bilhão de reais. Então, 6 milhões a mais ou menos de multa, isso vai para a Copasa. Porque se esses 6 milhões de reais de multa fosse para o consumidor, que teve que comprar água mineral, que teve que se virar para poder tomar banho ou lavar a roupa, eu ainda conseguiria entender, mas não é o caso. Copasa, a gente não quer saber de multa, a gente quer água na torneira. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim e Malco Camargos. E a gente começa falando sobre revista íntima. Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em Minas Gerais não serão mais submetidos à revista íntima, muitos chamam de revista vexatória, né? Nas unidades do Estado, que vão adotar agora, Eduardo Costa, um scanner corporal. É a tecnologia
ajudando nesse processo aí. Bom dia. Bom dia para todo mundo. O que me espanta é que no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2023 ainda tenhamos a visita manual e visual. Imagina uma mocinha de 16 anos despida na frente de alguém que está conferindo as suas entranhas. Alguém vai dizer assim, mas quem mandou a menina arrumar confusão? Hoje é a menina dos outros, mas pode ser a sua filha. Eu já vi, felizmente, muito tempo atrás, uma mãe de preso sendo revistada na Nelson Hungria. Ô Júnior, a expressão é horrorosa para falar no rádio, principalmente essa hora da manhã. Mas pensa no frango assado. É daquele jeito que a senhora ficava em cima da maca. E como não havia alternativa, eu não podia questionar a autoridade penitenciária, dado que a gente todo dia vê os casos que levam para dentro, levam de tudo dentro dos órgãos genitais ou de necessidades fisiológicas para dentro da cadeia. Agora, se a minha memória não está me traindo, o scanner da Nelson Hungria, em Nova Contagem, chegou em 2010 ou 11. Nós estamos em 2023. Então, passou da hora. E foi bacana ouvir o defensor público deixar claro, não se trata nem de privilégio e nem de facilitar a ação de quem quer cometer um crime ou diminuir a segurança. Gente, tecnologia existe para isso. E não é de hoje, meu cara. Ô Mal Camargos, ouvindo esse relato do Eduardo, que é forte, né, dessa imagem de uma senhora sendo revistada, me parece que demorou então para chegar esse tipo de processo mais tecnológico, ainda mais que já existia tecnologia desde 2000 e... Na Nelson Hungria, 2011. Deve existir há 30 anos. Mas eu falo chegar assim, aqui fala aqui no estádio, já chegou em 2011. Então, no mínimo 12 anos. 12 anos aí de atraso, pelo menos. Bom dia para você. Bom dia. Os presídios analógicos em quase todos os digitais, só no sinal de celular, e esse ninguém consegue controlar dentro dos presídios, impressiona muito. Agora, não há dúvidas que para que haja ressocialização, para que haja alguma esperança da recuperação, daquele que o Eduardo sempre separa entre o bandido e o criminoso, aquele que de fato cometeu, é um bandido e precisa ser recuperado pelo sistema, tem que ter algum grau de dignidade e respeito por ele dentro da casa e pelos seus pares. Não é porque alguém cometeu um crime que tem que ser penalizado o resto da vida. A pena tem uma duração, é falha, tem que ser aplicada na íntegra, o que não é, mas de fato temos que gerar a condição de recuperação do preso. E parte disso é do respeito a ele e aos seus pares que vão lá visitá-lo. Rita Mundim, te dando bom dia e querendo saber como é que você analisa isso tudo, que eu estou meio impactado até agora com a fala do Eduardo aqui sobre a revista, enfim, com essa chegada da tecnologia para tentar trazer um pouco mais de respeito nesse momento ali tão complexo. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu sou uma pessoa extremamente favorável, né, ao uso da tecnologia. E aquilo que eu mais falo aqui é que a tecnologia, por parte do Estado, em todos os seus níveis, ela é sempre usada para punir o cidadão, fiscalizar o cidadão, mas na hora de ser usada para dar dignidade ao cidadão e conforto ao cidadão, isso não acontece. É como se isso fosse um gasto inútil, e não é por aí, não é aí que a banda toca. Então eu acho que concordo plenamente com a fala do Eduardo e também do Malcolm. Eu acho que as pessoas, nós estamos falando de seres humanos, que têm que ser tratados com dignidade. E quando uma pessoa é conduzida à prisão, você não sabe ainda, você não tem essa certeza absoluta, na maioria dos casos, se ela é culpada ou não. Ela é conduzida, depois ela é julgada, uma série de coisas. Tem a prisão provisória. Então, por que não? Quer dizer, demorou demais para fazer o uso da tecnologia para trazer mais dignidade para o cidadão, mesmo numa situação dessa. Eu acho que a dignidade e o respeito ao ser humano, ele deve ser preservado em todas as situações. Ricardo Kertzmann, o Ricardo Galvão, seu xará aqui no YouTube, nos comentários do YouTube, disse assim, ó, e com todo esse constrangimento, tudo acaba chegando dentro dos presídios. Se lá na Nelson Hungria existia, né, ainda chega muita coisa por lá. Chega sim, mas a gente precisa pensar que há uma certa dignidade que a gente precisa atender nesses momentos tão difíceis. Né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. O Eduardo falou de 2011, né, desse aparelho. O último dado, né, o dado mais atualizado que eu encontrei foi de 2018. Dizia que em 78% das revistas íntimas ainda eram feitas de forma manual. Gente, se a tecnologia existe, esse tipo de tecnologia aumenta sobremaneira a eficácia dessa revista.
e de uma forma digna, né? A gente não pode culpar unicamente o sistema carcerário, os agentes penitenciários, porque, infelizmente, essas pessoas que são revistadas de forma indigna, elas acabam servindo de mulas, né? Trazendo para dentro dos presídios telefone celular, drogas, armas e tudo que é proibido. Então a gente tem que olhar os dois lados, mas é óbvio que precisa trazer dignidade e eficácia para esse sistema. O Eduardo falou também sobre essa idosa, né, Du? A gente tem que lembrar que isso acontece muito com bebês também. Tem que tirar a fraldinha das crianças, tem que mexer nas partes íntimas de bebês. Então realmente é uma coisa muito cruel. Se tem esse equipamento, por favor, gente, utiliza, porque além de novo, eu repito, de aumentar a eficácia, traz dignidade para os visitantes. Além do Ricardo Galvão, que falava sobre essa questão de estar entrando coisa ainda nas penitenciárias, a Mariana Montavone também estava falando aqui sobre esse assunto. Itatiaia estreia hoje o podcast que relembra crimes em série contra mulheres. Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado na semana que vem, a Itatiaia se antecipa, Eduardo Costa, com a estreia hoje, então, do podcast Além do Crime. A produção, dividida em 4 episódios, relembra crimes em série contra mulheres e mostra as mudanças nas leis ao longo do tempo. O podcast Além do Crime vai estar disponível a partir das 10 horas da manhã, é bom que se lembre, no itatiaia.com.br, nas redes sociais e também no seu tocador de podcast favorito. Não falta material para isso, né, Eduardo? Nossa, de ontem para hoje parece que teve mais um, né? O cara passou com o carro em cima da mãe na frente da menininha, né? A principal suspeita é que seja, assim, feminicídio. Tem a menor chance, gente. Eu tô descrente, tá? Não tem delegacia de defesa da mulher, não tem Ministério Público da Defesa da Mulher, não tem medida preventiva, não tem nada que vai resolver isso em médio e longo prazo, se não for a gente começar um trabalho de base. Se não dá para começar no BIOS, pelo menos nas escolas, sabe? Nós temos que começar a ensinar as crianças a conviverem pacificamente, os meninos a lavarem vasilha, que não é ato feminino, as meninas a entenderem o seu corpinho. Júnior, isso é de cortar o coração e parece que só piora. Isso é uma epidemia a caminho de se tornar uma pandemia. Ô Rita Mundim, sequência de manchetes do Jornal da Itatiaia às 6h30 da manhã, que Kátia Pereira e eu lemos. Mulher morre atropelada pelo marido na frente da filha em pleno anel rodoviário. Marcado o julgamento do promotor acusado de matar a esposa em Belo Horizonte. E lógico, a gente falava também da estreia desse podcast contra as mulheres. É impressionante, Rita, o que o noticiário traz todos os dias de violência e de morte de mulheres aqui em Minas Gerais. É impressionante, triste e trágico. O que eu acho que o que está por trás disso é essa mudança do comportamento do homem no que diz respeito à posse. O machismo, ele está diretamente ligado à posse. O homem tratar a mulher como um objeto de posse dele. Assim como ele trata um carro, assim como ele trata um time de futebol. Quer dizer, a mulher faz parte de uma galeria onde os homens acham, né, a grande maioria, mas graças a Deus isso tem mudado muito. Então nós temos que mudar essa cultura. E para mudar essa cultura, eu falo isso aqui e vou repetir de novo. Isso tem que ser mudado dentro de casa. É a mãe que repete o comportamento da sua mãe, ou seja, esse comportamento vem sendo transmitido a cada geração. Então tem que haver principalmente uma mudança das mulheres em relação ao tratamento aos homens. Talvez as mulheres sejam as principais atoras, né, capazes de mudar o comportamento masculino. E isso eu falo no sentido de questionarem, de escolherem melhor seus companheiros e de tratarem os seus filhos, desde o nascimento, com muito respeito a elas próprias, às próprias mães. Porque os filhos tendem a repetir aquilo que vem dentro de casa, o comportamento machista do pai que repete aquele que era do avô. Então, é uma questão do coronelismo, a mudança é de cultura e ela passa pela mudança do comportamento das mulheres, que podem ser o que quiserem, mas têm que exigir cada vez mais respeito para não serem tratadas como objeto dos homens. Ricardo Kertzmann, preciso falar muito desse assunto, né, para ver se a consciência de muita gente mude, né, ou que seja pelo menos um entendimento mais geral da população. Eu vou concordar, discordando da Rita. Ela tem muita razão quando ela fala do comportamento familiar. Os dados dizem que 6
a cada 10 casos de violência contra as mulheres ocorre por familiares, por moradores da mesma residência. Agora, dizer que as mulheres têm algum tipo de responsabilidade ou deva partir delas, essa mudança eu não concordo de jeito nenhum. Porque os selvagens, no caso, são os homens. E são esses caras que têm que ser enquadrados, não pela educação, porque isso eu já desisti. Tem que ser enquadrados pela lei. E aí, Malca Marcos, arremata pra gente. Isso mesmo, Ricardo. As mulheres nesse papel colocados a elas neste momento, têm que gritar, têm que denunciar. E tem que ter espaço na justiça para esses homens covardes, machistas, que se acham proprietários dos corpos da vida das mulheres, seguirem isolados da sociedade em uma cela junto com vários outros homens, sem nenhuma noção de posse, nem de territorial, nem sobre o corpo de outra pessoa. Rapidamente, eu presenciei ontem, nos camarotes do Mineirão, um rapaz, dava para ver pela aparência dele, que era um rapaz de família rica, assediando claramente uma adolescente. Eu tenho uma filha adolescente, ainda bem que não foi com a minha filha. A culpa é de selvagem homem. A culpa não é de uma menina que está lá assistindo um jogo de futebol. Pessoal, podcast então... Só um minuto. Sim. Em momento algum, eu coloco a culpa na mulher. Mas você falou que a responsabilidade das mulheres... Não, a mulher, ela tem que ter um olhar muito mais crítico sobre os homens. Porque, na verdade, esse filtro não existe tanto no olhar feminino. E ela só descobre o assassino na hora da morte. Pessoal, ponto final no nosso Conversa de Redação. Lembrando então que o podcast Além do Crime vai estar disponível a partir das 10 horas, daqui a pouquinho então, no itatiaia.com.br, nas redes sociais e também no tocador de podcast favorito aí de vocês. Ponto final no nosso Conversa, que teve Rita Mundim, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann.